Vamos abrir, eu tenho 3 escrituras. Joel 1, versículo 4, depois do livro de Apocalipse. Joel 1, versículo 4. O meu tema é a árvore noiva nas eras e a sua restauração. Amém. Que o Senhor possa abençoar, então. Joel 1, versículo 4. Se você abrir ali onde diz Obadias, voltar algumas páginas, você encontra Joel. Quando os irmãos encontrarem, se puderem falar um amém. Amém. A maioria já achou. Joel 1, versículo 4, apenas o 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. O que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Agora nós vamos a Apocalipse 6, do 2 até o 8, onde são a abertura dos 6 primeiros selos, e nós vamos ler até a abertura do 4º selo. Apocalipse 6, versículo 2 até o versículo 8. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouviu o 2º animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal, dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, não somente com espada, mas agora com fome, com peste e com as feras da terra. Agora volta uma página, Apocalipse 4, versículo 7. 4, versículo 7. E o primeiro animal, a visão de João, sobre o trono, os 24 anciãos e os 4 animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o 2º animal semelhante a um bezerro, e o 3º animal tinha o rosto como de homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. Amém? O profeta nos diz que esses animais são as unções que Deus liberou no decorrer das eras, para que aquele grupo que continha vida pudesse passar de um tempo para o outro. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos a bênção sobre a leitura da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa trabalhar livremente em nosso meio, tenha liberdade, e que qualquer espírito que queira se levantar, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que qualquer plano do diabo contra esta palavra, contra este culto, contra os nossos irmãos, não prospere em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa falar nossos corações, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, irmãos. É um tema um pouco longo, O profeta prega essa mensagem e leva 4 horas. Então nós vamos sair daqui mais ou menos 1h da manhã. Glória a Deus! Amém. Vamos lá então. Esta mensagem da árvore noiva, ela é um paralelo entre o livro de Joel, que nos fala sobre os 4 animais que ceifaram a vida da árvore, que comeram a árvore. Primeiro a lagarta, depois o gafanhoto, depois a locusta e por fim o pulgão. Eles vieram comendo aquela árvore que foi plantada em Pentecostes. E esta mensagem é um paralelo entre o livro de Joel, os 4 primeiros selos que estão ligados nas eras, e esses 4 animais, as 4 unções que Deus preparou para o seu povo no decorrer das eras. O diabo se levantava, Deus se levantava com algo para combater.
O diabo se levantava com algo para destruir a semente eleita, Deus se levantava com uma unção para proteger, para que aquilo pudesse chegar ao seu estágio final, no último tempo, na última era, que somos nós, o tempo que nós estamos vivendo. Então, a árvore noiva nas eras e a sua restauração. Então, o irmão Branham fala nesta mensagem, a restauração da árvore noiva, sobre todos os animais, todos os estágios. Isso às vezes pode parecer desconhecido de muitos, mas é algo simples e que muitos conhecem, a maioria já conhece, né? Nós ouvimos o irmão Branham, nosso pastor já pregou muitas vezes aqui. Nós vamos apenas parafrasear ou dizer o que eles falaram com outras palavras. E cremos que o Senhor vai abençoar. Amém? Então, o primeiro animal que se levantou para comer esta árvore foi a lagarta. Antes disso, o profeta fala sobre a palavra restauração, né? Quando você restaura algo, você não pega algo que não existe. Você pega algo que... Você não cria algo, né? Você pega algo que já existe, como se você pegar um carro que está destruído e você restaurar. E você traz de volta ao estado original, você traz como ele era. Você pega um objeto, talvez, que está destruído, um piano, né? As pessoas fazem muito isso, restauram instrumentos e coisas. E você pega este objeto e restaura ele. Você traz como ele era ao estado original. Os carros antigos de placa preta, eles voltam ao estado original. Aquele carro que recebe o emplacamento preto, ele tem que ser original. As suas peças têm que ser originais, né? Ele estava deteriorado com o tempo, mas aquele homem vai e pega as peças originais de que ele tinha, novas, coloca nele, então ele restaura. E o outro significado da palavra restaurar é no sentido de posse. Quando as pessoas invadem sua terra, e você tem a cartilha de posse, você tem a escritura, então você vai até a delegacia, você vai até o policial, o juiz, e aquele juiz te entrega a posse. Então aqueles homens vão e têm que tirar aquelas pessoas que invadiram seu terreno, porque ela é sua, né? Quando Abraão comprou a terra para enterrar Sara, ele comprou, porque ele não queria que o rei tivesse direito sobre aquela terra. Ele pagou, para que o rei não pudesse chegar depois e dizer assim, não, eu te emprestei, eu posso fazer uma festa aí, eu posso usar. Não, Abraão pagou e disse, aquilo é meu. E a Bíblia diz que a pedra que estava ali pertencia a Abraão, o pó, as folhas, a grama, tudo que estava naquela terra pertencia a Abraão. Então, se alguém tem tirado de você algo, essa palavra restauração é isso. Ela pega e te devolve aquilo que era seu. Te restitui, restaura, traz de volta a sua possessão. Então, o primeiro animal que nós lemos em Joel é a lagarta. E o profeta nos diz que a lagarta vem e come os frutos dessa árvore. Você pega uma árvore bonita, ela tem frutos. João disse que a árvore que não desse fruto seria cortada e lançada no fogo. Mas a árvore noiva tem frutos. E quando ela foi plantada em Pentecostes, nós vimos o cumprimento das Escrituras, em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Ali está estabelecida uma árvore bonita, robusta, com vida, com casca, com folhas e com frutos. Você vê João e Pedro, eles andavam pelas ruas e levantavam os aleijados. Pedro passava com sua sombra e curava os enfermos. Eles batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tomavam a Santa Ceia correta, com vinho, com pão ázimo, sem fermento, porque tipifica o corpo do Senhor Jesus. Então eles tinham os frutos, eles tinham gozo, eles tinham paz, mansidão, misericórdia, eles tinham os frutos. E o primeiro estágio deste cavalo do diabo, não é? Nas eras, é o cavalo branco, que se levanta na primeira era de Éfeso. E você vai olhar, eu creio que em Gálatas, em 2 Timóteo, Paulo fala a respeito disso, né? Porque virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os olhos da verdade, voltando às fábulas. Este cavalo branco era a doutrina dos nicolaítas, se instalando no seio da igreja. Isso era a porta para toda a destruição da árvore noiva. Aquela porta foi aberta. O profeta nos diz que a doutrina dos nicolaítas, a nicolaítas é uma palavra que eu creio que é do latim, ou do grego, né? Que significa conquistar os leigos. Então eles vinham com uma doutrina humana, pensamentos humanos, e Mombrana diz que esta doutrina dos nicolaítas tira
a direção de Deus, da igreja, e coloca a direção do homem. E nós olhamos para todo o sistema, e o que nós vemos é homens governando sobre homens. Tiram a direção do Espírito Santo, colocam sobre o homem. Então o Senhor Jesus não é mais o cabeça, então a igreja é o cabeça. É isso que acontece na era de Éfeso. E Paulo também fala no livro de Gálatas, 1, versículo 6, ele diz: maravilho-me. Veja que Paulo, ele não era apenas um profeta e nem apenas um mensageiro. Paulo era mensageiro e profeta. Tinha que ser assim para que ele pudesse estabelecer a igreja. Maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou. Veja, Paulo já tinha pregado. Aqui está a mensagem para a primeira era. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Veja que Paulo estava estabelecendo a igreja, e quando ele vai pregar aos Gálatas, ele diz: eu fico impressionado, como vocês já saíram tão facilmente da sua doutrina, como vocês já estão perdendo os frutos. E por que isso estava acontecendo? Por causa da doutrina dos nicolaítas. As pessoas vêm, Mombrana disse que o diabo nunca vem falando, eu sou o diabo e vou te enganar. Não vai enganar ninguém se ele fizer isso. O diabo nunca vai se apresentar para você sendo o diabo. Ele não se apresentou para Eva sendo o diabo. A ideia dele era boa, né? Mombrana disse que a ideia era o quê? Melhorar, trazer algo melhor. Quando ele convenceu a terça parte dos anjos, não foi 2 anjos, foi a terça parte. Ele veio com uma ideia de transformar o céu em um lugar melhor. E não seria diferente neste tempo. Pessoas com doutrinas, com ideias humanas para melhorar as coisas. Mombrana disse que a lagarta estava comendo os frutos. E com essas doutrinas erradas, a igreja foi perdendo os frutos. Foi perdendo o gozo. Foi perdendo a espiritualidade. Foi perdendo a misericórdia. Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é misericordiosa. Foi perdendo a mansidão, a temperança. Pessoas com pensamentos errados, implantando isso no seio da igreja. E você vai ver este cavalo branco, o que muitos pensam ainda hoje, né, sobre os selos, a abertura dos selos. Isso é um caso curioso que aconteceu com o irmão Brana. Quando ele foi subir para pregar a revelação dos selos, até o momento antes do culto, ele ainda pensava, no seu pensamento humano, que aquele cavalo branco era o Senhor Jesus Cristo, jogando flechas no coração das pessoas. Eu acho que aquela ideia do cupido veio daí, né? Jogar seta para conquistar as pessoas. Mas o irmão Brana pensava assim. Ele disse que antes de subir no altar para pregar, o anjo parou do lado dele e começou a revelar: não é bem assim. Assim, 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 assim. E estava sentado e tinha um arco, mas não tinha flechas. E foi-lhe dada uma coroa. Jesus ainda não foi coroado. E saiu vitorioso para vencer. Lembra de Martin, não é? Quando o mensageiro da era de Pérgamo, quando ele tem aquela visão de Cristo, ele vê Cristo vestido de glória, todo de branco e com uma coroa em sua mente. Ele começa a olhar no fundo daqueles olhos, daquela visão, e aquele homem está parado olhando para ele. Martin não se dobrou. Martin ficou olhando, e aquele homem ficava parado, aquela visão, aquele ser, aquele anjo de luz. O diabo não vem dizendo que é o diabo. Ele vem dizendo que era Cristo. E Martin disse: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Porque aquele não era Deus. Cristo não havia sido coroado ainda. Veja o que é um mensageiro, não é? Então, nesta era, quando a lagarta comeu os frutos, o gozo, e veio essa doutrina do anticristo, espíritos humanos, Deus libera a unção do leão. E o profeta diz: o animal que defende a sua tribo, o animal que se para ali, né? Quando vê o perigo e defende a sua manada que está atrás. Não sei como é que fala os leões. Mas é manada, não é? Bando. Manada é de boi, eu acho, búfalo. Bando dos leões. Então ele se posiciona e defende, ele ruge.
Ele grita, não é? Ele faz barulho para amedrontar. E quando vê essa doutrina dos nicolaítas, Deus liberou a unção do leão da tribo de Judá para combater este cavalo branco, para combater, confrontar o diabo neste primeiro estágio. Veja que tudo isso está ligado, o livro de Joel, os cavaleiros, os 4 selos, as unções. Isso é maravilhoso. Agora, no segundo estágio, vamos pular, é o gafanhoto que vem comendo. E o gafanhoto, Mombrana diz que ele come as folhas da árvore. Ele é um polígafo, creio que é isso que se fala. Se alimenta de folhas. Isso aconteceu na era de Esmirna, né? Segunda era. Quando foi liberado, então, o cavalo vermelho. E se você olhar na escritura, ao cavalo vermelho foi lhe dado uma grande espada. Era de Esmirna. E essa grande espada fez com que os nossos irmãos, vejam, eles não tinham mais essa doutrina, eles estavam um pouco divididos, havia dissensões, Paulo falou aqui, por causa do pensamento humano, então se formou um grupo ali, um grupo aqui, um grupo lá, e eles começaram, os cristãos foram colocados aqui nas arenas, a Santa Inquisição. Eu creio que existe um livro, eu estava ouvindo o pastor Febroni falar sobre isso, um livro católico que cita a morte de 60 milhões de hereges, nossos irmãos, que para a Igreja Católica eram hereges, que defendiam Jesus Cristo. Nem Hitler matou tanta gente. 60 milhões de pessoas. Um verdadeiro holocausto, né? Enquanto os nossos irmãos estavam nas arenas, e eles eram mortos, Mombrana fala que neste tempo, se formou ali organizações, grupos, pessoas que estavam em desacordo, porque o gafanhoto comeu as folhas. E o que tipifica as folhas? Sombra, vento, ar fresco, onde nós nos assentamos e temos companheirismo. O gafanhoto comeu companheirismo. E os nossos irmãos eram colocados nas arenas por instituições romanas. Né? O Mombrana diz, qual foi a árvore, qual foi o machado que cortou Cristo da terra? Foi Roma. Quem que cortaria a igreja, a árvore noiva? Quem que estava fazendo isso? Era através de Roma, de doutrinas de Roma. É isso que o Mombrana fala na mensagem A Restauração da Árvore Noiva. E nesta era os nossos irmãos estavam entrando nas arenas, sendo mortos. O sangue banhava a areia daquelas arenas. Eram crucificados e mortos a espadas, colocados na cruz, queimados vivos. Minha mãe estava falando que o hino que ela gosta é Eu sou a semente do sangue. Nós somos a semente daquele sangue. Aquele sangue que foi plantado, que banhou as arenas. Nós somos o resultado daquele sangue que foi plantado lá. Nós estamos aqui porque eles estiveram lá. E Deus então libera aquele segundo animal, a unção do boi. A Bíblia fala o bezerro, não é? E o boi é um animal de sacrifício. Se você olhar para o Antigo Testamento, sacrificavam ovelhas, cabras e bois, eram animais de sacrifícios. Você pega hoje, Mombrana diz que o boi é um animal que trabalha para o seu dono e no final ele morre. Não é? Você fere ele, mata, você faz um churrasco. É isso que nós fizemos com os bois, com os animais de sacrifício. Irmão Brana diz que os cristãos trabalhavam para Deus, mesmo sendo perseguidos, e no final morriam nas arenas, como a unção do boi, como o animal. Trabalha para o dono, morre. E os cristãos, nossos irmãos, trabalhavam para Deus, pregavam a palavra e morriam. É o caso de tantos homens, como Policarpo e diversos outros. Então, eles tinham a unção para isso. E a história nos relata que eles entravam nas arenas, cantando e louvando a Deus. Sendo mortos, né? A história nos diz que as crianças eram retiradas de suas mães e jogadas aos leões, e elas estavam cantando e regozijando a Deus. E você vai ver isso deixa eu abrir aqui em Hebreus. Hebreus 11, versículo 35 ao 38, né? Os heróis da fé. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, ou seja, não negavam a palavra,
e escolhiam morrer pelo Evangelho. A unção estava ali, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E aqui diz, homens dos quais o mundo não era digno. Pessoas das quais o mundo não era digno. Porque cristãos posicionados, irmão, e pense algo que o diabo não pode contra, é um cristão posicionado pela palavra de Deus. Irmãos, ele não sai para a direita, não sai para a esquerda, porque está posicionado, está no centro da palavra. Então o gafanhoto comeu o companheirismo, lançando os nossos irmãos com a abertura deste segundo selo, lançando nossos irmãos nas arenas, e eles trabalhavam para Deus e morriam, e o diabo pensava que estava fazendo algo maravilhoso, né? Mas estava enchendo o céu, enquanto matava os cristãos, e aquilo parecia que não cessava. Quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se compungiam com aqueles testemunhos, mais pessoas se convertiam para o reino de Deus, mais e mais pessoas se tornavam cristãos. Quando o diabo levanta algo, um cavalo vermelho com uma espada sangrenta, para ferir, Deus levanta uma unção que transforma uma geração, a unção do boi, e aquilo estava sobre os nossos irmãos. Contam-se testemunhos de que havia um guarda ali, né, lançando as pessoas nas arenas, e quando chegou um que estava com as pernas meio bamba, não estava bem posicionado, ele ficou tremendo ali, dizendo, eu não sei se eu vou, e aquele guarda já estava comovido, com tantas pessoas e crianças e idosos entrando, ele empurrou aquele homem de lá e disse, tu não vai, deixa que eu vou então, porque ele estava sendo convertido ali, e tomou o seu lugar e foi e morreu pelo Senhor também. A Santa Inquisição, essas coisas aconteceram com os nossos irmãos. Então veja, a árvore noiva estava sendo comida, estava definhando até a sua morte, estava definhando, perdeu os frutos, perdeu as folhas. Veja como são as árvores, né? Quando há só aqueles galhos, quando nós vemos no inverno as árvores, temos uma árvore ali em casa que se chama flamboyant. Irmãos, ela é linda no verão, mas no inverno é uma tristeza de olhar para ela. Fica só os galinhos secos. Mas então começa a chegar a primavera, e os brotos verdes vão aparecendo. E no verão ela está verde, verdinha, como uma plantação, né? Vá pegando isso, como uma plantação, irmã Brana disse. Na primavera dá os seus brotos de flores, e no verão dá o seu grão, mas no final do verão existe uma colheita. Então a máquina colheitadeira vem e tira o grão e leva para o celeiro, né? Agora o terceiro estágio deste animal que Joel viu comendo a árvore noiva é a locusta. Irmão Brando disse que a locusta come a casca, vai comendo a casca. E o que é a casca, né? Que é a cobertura que cobre a árvore, que cobre a vida. Então a locusta comeu a casca, irmão Brando diz, a religião. O que é a nossa religião? Irmão Brando diz que a nossa religião é o sangue do Senhor Jesus. E aquela locusta estava comendo essas coisas, comendo a justificação pelo sangue, por meio da fé, não é? E é o que acontece nessa terceira era, onde o terceiro selo é aberto, e ali sai um cavalo preto. Veja que é o mesmo cavaleiro. Irmão Branda disse que esses insetos é o mesmo em 4 diferentes ocasiões, né? Então, o mesmo cavaleiro, agora montado em um cavalo preto, e abrindo o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Você lembra de como nós comprávamos nos mercadinhos antigamente? Aquelas balanças assim que você pega e levanta um lado, uma balancinha, né? Para pesar, para ver o valor. Era isso que acontecia na abertura do terceiro selo. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, uma medida de palavra por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite, um tipo do Espírito Santo, vinho, um tipo do estímulo da revelação. Não danifiques o azeite e o vinho.
Então, 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Essa é a era das indulgências. Né? Quando é aberto esse terceiro selo, onde a locusta está comendo a casca da árvore, fazendo furos para que o próximo animal pudesse entrar lá dentro. A locusta está comendo a cobertura, a religião. O que eles fizeram nessa era, irmãos? A Bíblia, que as pessoas tinham acesso, eles fecharam e fizeram uma doutrina, tiraram a Bíblia da mão das pessoas, né? E existem histórias e relatos diz que só os padres, os bispos, os arcebispos, né? Teve um abençoado que criou esse monte de título um pouco antes ali. Padres, bispos, arcebispos, cardeais, e então o sumo pontífice, o Papa. Então só eles tinham acesso à palavra. E na missa, nas reuniões, liam em latim, que era para as pessoas não saber o que estava sendo lido. Liam em latim. E o que fizeram? Tiraram a Bíblia da mão das pessoas. E as pessoas tinham que comer o que recebiam. Quando você tem fome, você come do lixo. Você pega uma pessoa que anda na rua e ela morta de fome, ela vai futricar no lixo e come o que tem. E existe uma sede, uma fome dentro do coração do homem que é por adoração. Existe uma sede dentro do homem que é pela palavra de Deus. Está escrito em um dos livros, né, dos profetas menores, eu creio que é Amós, que diz que nos últimos dias sobreviria uma tão grande sede e fome sobre a terra. Não sede e fome de comida, né? Sede de água. E fome de comida, mas sede e fome de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam com sede, com fome, elas queriam comer algo. E o que o Papa dava, o que a Igreja Católica dava, eles tinham que comer. Era aquilo que eles tinham. E veja que começou então a era das indulgências, o terceiro selo foi aberto, e aqui a mensagem está dizendo, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, negociando com a palavra de Deus. E o que acontecia neste tempo? Eles saíam pelas cidades com aquele grupo alegórico ali de papas e padres, e aqueles que vão na frente ali, né? Os coroinhas e tudo mais. E eles iam de cidade em cidade e faziam teatro. Faziam teatro de uma doutrina criada também por eles, imposta, chamada a doutrina do purgatório. Que é um lugar onde a pessoa ficava sofrendo se tivesse pecado ali, né? Não tinha esse inferno, eles iam para o purgatório e dali, se você então fizesse algo que eles queriam, a alma saía do purgatório. Veja que eles faziam aquele teatro, as pessoas ficavam tudo vendo, não sabiam o que era o que não era, gerações já tinham passado, o conhecimento que as pessoas tinham da palavra já tinha se esvaído, eram outras gerações, o que a igreja dava eles comiam, era aquilo que eles sabiam, que eles tinham para comer. Então, eles falavam assim, as pessoas que vendiam, né? Eles vendiam, literalmente vendiam a salvação. Parece estranho, mas era isso que acontecia. Vendiam as bênçãos, vendiam a salvação, vendiam o perdão, vendiam a libertação. Então, aquele vendedor falava, quando o tintilar das moedas soar no fundo do cofre, né? Depois daquele teatro, eles falavam assim, o seu paizinho, né? O seu vovô, o seu conhecido que morreu em pecado, ele está aqui no purgatório, ele está sofrendo. Mas quando o suar das moedas tintilar no fundo do cofre, uma ofertinha, né? A alma sairá então do purgatório. E era isso que acontecia, as pessoas davam tudo que tinham para ter um terreno no céu. Uma cadeira do lado de Pedro é tanto, uma cadeira ao lado de Maria é mais tanto. Era isso que acontecia, a era das indulgências. Mas no decorrer desta era, Deus levanta de novo mais uma unção. Porque quando o diabo levanta algo, Deus levanta algo para combater. Por quê? Porque havia uma vinha certa, tem a falsa vinha, tem a via correta. Mas havia uma vinha verdadeira que precisava passar com vida por aquilo ali. Assim como na era de Éfeso, uma vida passou. Na era de Esmirna, no segundo selo, uma vida passou. Agora, na abertura do terceiro selo, quando as indulgências estavam imperando, quando a locusta estava comendo a casca, havia algo que tinha que fazer a vida passar para frente. Deus envia a unção deste tempo, a unção do homem.
João viu como um homem. E o que o homem faz? Raciocina, pensa. É essa capacidade que Deus deu para um homem, né? Deus não deu isso para um animal. Deus deu isso para o homem. Então, Deus, usando a capacidade do raciocínio, a sabedoria do homem, Deus levanta um homem pelo nome de Martinho Lutero. Lutero era um padre alemão, inconformado com as doutrinas da Igreja Católica. Olha de onde Deus levanta uma pessoa, para você ver como as coisas estavam. As pessoas eram enganadas totalmente, não tinham acesso à palavra, o padre ainda lia em latim, para as pessoas não saberem o que era. Mas Lutero tinha ali a palavra, tinha acesso, ele lia. Deus usou aquela luz, levou aquilo até Lutero, e Lutero estava subindo em Roma, né? Subindo de joelhos a Santa Escada, para acessar ao trono do Papa e dar um beijo no seu anel. E quando Lutero está subindo ali a Santa Escada, né? Ele disse que ouviu uma voz forte, que veio e disse assim: o justo viverá da fé. O justo vive pela fé. Abacuque 2, versículo 4, né? Quando Abacuque estava clamando a Deus, e ele começou a orar e pedir para que Deus o respondesse. Ele não via sinais, não via prodígios, não via nada, Deus não estava operando, Deus não respondia, ele disse, Deus vem então e responde a Abacuque: o justo vive pela fé. Está estranha a coisa, mas é fé que eu preciso agora. Eu preciso que vocês tenham fé. Vocês são justificados pela fé. Não precisa pagar a salvação. Não precisa pagar perdão de pecados. Dar uma moeda para ser salvo. Não, é pela fé. Oh, glória a Deus. E a história nos diz que Martinho Lutero volta para a sua paróquia e abre a Bíblia em Hebreus 10, versículo 38. Onde Deus está falando, né? Paulo está dizendo: o justo viverá da fé. Ele disse: opa, mas então não é pela oferta, não é pela comprar uma cadeira do lado de Pedro, não é dar uma oferta e soar a moeda lá e o Papa assina o perdão, não, é pela fé, é pelo sangue, o justo, nós vivemos pela fé, somos justificados pela fé. Então Lutero vai e escreve as 95 teses, ele vai e crava aquilo na porta da igreja do castelo de Wittenberg, eu creio que é, na Alemanha, e revoluciona a Alemanha, pregando uma mensagem: o justo vive pela fé. Mas veja que Lutero não pregou muita coisa, ele ia pregando contra a doutrina do sistema, e dizendo: o justo vive pela fé, e isso está contra a palavra de Deus, o justo vive pela fé. Esta foi a mensagem de Lutero. Este foi um primeiro facho de luz. A locusta estava comendo a casca. Veja, e Lutero, Deus levantou então a unção do homem para combater aquilo. O justo vive pela fé. E Lutero começou a ser perseguido e se escondeu, né? Se escondeu e diz que um pensamento veio em sua mente e disse: eu não posso mais pregar, eles vão me matar, mas eu vou traduzir a Bíblia. E pega a sua Bíblia do latim, né? E começa a traduzir para o seu idioma alemão. E quando as autoridades se deram conta, a Bíblia já estava na mão do povo. E agora a igreja falava uma certa coisa e as pessoas podiam dizer: tá, mas está escrito diferente aqui. Agora a Bíblia estava na mão das pessoas. A unção do homem para combater este cavalo preto, as indulgências, o que o sistema estava impondo sobre as pessoas. E temos mais homens, né? Calvino, Knox, eu creio que Charles Spurgeon e vários outros pregadores que vieram pregando nesta linha, pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Então, veja que Deus, quando o diabo se levanta, Deus levanta algo para combater. Então, nesse terceiro estágio, a locusta comeu a casca da árvore. Comeu a religião através dessas doutrinas impostas pela Igreja Católica. Veja que agora no quarto estágio, a Bíblia nos cita um pulgão, Joel cita um pulgão que estava comendo da árvore noiva. E nesse quarto estágio do diabo, nos é citado um cavaleiro amarelo. Veja que amarelo se dá da combinação de 3 cores, branco, vermelho e preto. Os 3 outros cavalos se uniram, né?
agora era a força máxima. O cavalo amarelo estava sentado sobre ele, tinha por um nome morte, mas agora não era morte física, agora era morte espiritual. E o pulgão então vem comendo a seiva da árvore. Umbanda diz que a seiva é a vida, porque começaram a alterar a palavra. E uma Umbanda diz que isso é a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaque, não é? Balaão era o profeta, né? E Balaque chama Balaão e diz, nós precisamos acabar com esse povo aí, povo de Israel. E a primeira doutrina é lançar tropeços, mas a segunda doutrina é, vamos adorar juntos? Nós somos o mesmo povo, somos primos. Eles eram moabitas, né? Eles eram moabitas e havia o povo de Israel, eram primos. E Balaão diz assim, vamos adorar juntos. E ali veio a corrupção, o corrompimento de Israel. E se eu não me engano, naquela noite Deus matou 20 e tantos mil homens, porque se envolveram com as mulheres moabitas, com a prostituição. Coisa é tremenda, né? E olheis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome morte. Então, no ano de 326, eu creio, depois de Cristo, mais um concílio, assim como Balaão e Balaque fizeram lá. O que nós podemos fazer para conseguir nos infiltrar? Vamos, então, adorar juntos. Vamos dizer que nós somos todo mundo igual. E Constantino era um estadista, né? Ele estava governando, creio que com seu irmão Diocleciano, imperador. E Constantino ia na frente das guerras. E para ter um estado forte, você tem que ter um povo unido. Você não pode ter um povo dividido, senão o seu estado político, né? O seu exército se torna fraco. E Constantino vem e diz assim, mas nós precisamos vencer a guerra. Nós precisamos nos tornar fortes, através daquela visão que você sabe, né? A suposta visão do escudo, a cruz do escudo, dizendo que uma voz vinha sobre ele, dizendo que Jesus estava com ele iria vencer a batalha. E baseado naquela visão, Constantino diz assim, nós vamos ter que nos unir. Havia os cristãos católicos e havia os cristãos genuínos com a palavra. E Constantino diz assim, nós vamos nos reunir, então agora o cristianismo é a religião oficial do governo aqui do Estado. E a palavra Pérgamo, isso acontece na era de Pérgamo, né? Terceira era. A palavra Pérgamo significa isso, inteiramente casado. E ali ocorre um casamento entre a igreja e o Estado. Veja que agora, quem falava era Constantino. E a igreja fazia. Eles pegaram, mas por que vocês batizam no nome de Jesus? Vamos fazer um batismo único aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo? Somos todos o mesmo povo. E as pessoas, o imperador se tornou cristão, glória a Deus, que maravilhoso. O diabo nunca vem dizendo, eu sou o diabo. Ele vem com ideias melhores para fazer algo melhor. As pessoas poderiam achar isso bom, mas isso era uma desgraça. Era o que estava acontecendo na última era, na era de Pérgamo, né? No último estágio. Então, paganizaram o cristianismo. O Deus tal agora é Jesus. A deusa tal agora é Maria, e o Deus tal agora é o grande Deus, e agora nós cremos em Maria e Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o São Pedro que eles têm aí, se você for olhar no fundo o que é mesmo, é um Deus pagão. O São Paulo, São Agostinho e tantos outros, são nomes, títulos de deuses pagãos, só trocou o nome. Ou o diabo colocou a Bíblia debaixo do braço e disse, agora eu sou crente também. Então, paganizaram o cristianismo, e aqui estava o pulgão comendo a vida, a seiva da árvore. Estava lá dentro, o Umbanda diz, o pulgão é um sugador, ele suga a vida daquela planta, daquela árvore. Mas neste tempo, quando tudo estava misturado, uma confusão, não é? Também é prometido uma unção. E muitas pessoas dizem a unção da águia, né? A unção da águia. Mas aqui diz, é engraçado, né? Aqui diz uma águia voando. Porque a águia, quando está voando, ela enxerga tudo que está embaixo. Ela enxerga os mínimos detalhes. Umbanda diz que neste tempo está se cumprindo Mateus 24, 24. Muitos se levantariam
os falsos ungidos, falsos cristos, e se fosse possível, enganaria até os escolhidos. E neste tempo, a águia está voando, e ela está olhando nos mínimos detalhes, hein, Luan? Nas entrelinhas, né? A grande águia está voando e olhando as entrelinhas. Por isso que existe um povo, irmãos, que não cai mais em engano. Porque tem uma águia, uma unção sobre este povo. Ele enxerga os mínimos detalhes. Deus libera então a unção da águia, e isto, a águia aponta para um profeta. Veja, a unção teria que vir por um profeta. A unção da águia aponta a um profeta, você vai ver mais na frente isso. Então as mães e as filhas, Apocalipse nos diz isso, que estavam corrompendo a palavra. Mas Deus, neste último tempo, levanta um profeta para combater isso. Uma unção de águia, voando, para combater o diabo. O diabo traz o seu pulgão para sugar a vida da árvore, para tirar a seiva. Veja, o cavaleiro amarelo, a morte espiritual, porque quando o diabo não te puxa, ele te empurra. E se ele não te puxa mais da palavra, o que ele faz? Ele te coloca lá como um fanático, um espírito religioso sobre você, e você volta no tempo da lei, né? Mata e morre pela lei. Faz errado, fala mal do irmão, julga o irmão, acaba com a vida do irmão, porque é um espírito religioso, uma morte espiritual. E as pessoas vivem de qualquer jeito, porque a morte espiritual, o cavalo amarelo, isso está aí hoje. Mas a quarta unção, semelhante a uma águia voando. Veja que nós falamos sobre os 4 estágios deste animal: a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Cada animal comendo um tantinho da árvore. Né? O mesmo diabo, comendo, destruindo a árvore noiva, secando ela, Mombrana diz, até o talo, deixou um pedacinho do caule. E você vê esses 4 cavaleiros, a abertura dos 4 selos nas eras, ali está a árvore noiva durante as eras. Por isso eu dei esse título, a árvore noiva nas eras, e no final, né, temos a sua restauração. Nós vivemos isto. Agora nós vamos ler Joel, novamente, no capítulo 2, vamos ler o versículo 18 e 19, e depois 23 até o 25. Então, 2,18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo. O que é trigo? É o pão, é a palavra. E o mosto, que é o mosto, é o vinho novo, né? É o estímulo, a revelação. E o óleo, que é a unção, o Espírito Santo. E deles sereis fartos. Se você olhar um pouco antes, é curioso, né? Joel 1, versículo 10. O campo está assolado, falando sobre a árvore noiva, sobre a seca, sobre o que seria destruído. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou e o óleo falta. Veja que estava faltando palavra. Não havia mais estímulo, não havia mais gozo, não havia mais alegria da salvação, não havia mais o Espírito Santo. Né? E agora no final você vê a restituição, a restauração. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Ou seja, na restituição, na restauração, não vai ter falta de nada. Não vai mais ser uma igreja com misérias de sinais. Não vai ser mais uma igreja com um pedacinho da palavra. Não vai ser mais uma igreja com um pedacinho, uma parte da revelação. Não vai ser mais uma igreja com um pouquinho de unção. Mas vai ser uma igreja farta da palavra. Uma igreja farta de gozo, de revelação, de estímulo. E uma igreja farta do Espírito Santo. Com a porção dobrada do Espírito Santo. E deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Agora, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Pegue isso, ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã, e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo,
e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Chega de misérias. A indulgência não pega mais você. Deus restaurou a árvore noiva. Mombrana diz, 4 mensagens foram precisas para comer a árvore noiva. A lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Comeu os frutos, comeu as folhas, comeu a casca, comeu a seiva. 4 mensagens. Para restaurar, ele enviaria 4 mensagens. 4 mensagens. Ele diz assim, como foi com Jesus? No primeiro dia ele estava morto. Jesus era a árvore da vida, né? Eu sou a videira, vós são as varas. Veja que irmão Rodrigo, é tipos, né? Jesus não era uma árvore plantada, mas era um tipo. Como foi com Jesus? No primeiro dia estava morto, irmão Brana diz. No segundo dia, morto. O terceiro dia começou, ele estava morto. E o irmão Brana diz, ao terminar o tempo, aquele tempo em que ele tinha que estar no sepulcro, o Espírito vivificador desceu. Veja, no final do terceiro tempo, veio a restauração da árvore Jesus Cristo. E esta árvore que foi plantada no dia de Pentecostes, estes animais foram comendo em 4 estágios, destruíram a árvore, levaram ela à miséria. Não havia mais sinais, não havia mais unção, não havia mais palavra, não havia mais revelação, o gozo, o estímulo. Ou Davi diz, né? Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Davi não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. A árvore noiva não perdeu a salvação, ela perdeu o gozo durante as eras. Mas foi-nos enviado, o irmão Branham diz, 4 mensagens para restaurar esta árvore noiva. A primeira mensagem se levanta com a unção do homem, com Lutero. E Lutero vem trazendo de volta a justificação da árvore noiva. A seiva da árvore, o sangue de Jesus Cristo, correndo pelas as veias, né, dentro daquele caule, está correndo o sangue de Cristo, a vida da igreja. Então Lutero vem dizendo, o justo vive pela fé. Chega dessas coisas aí que a igreja está falando. É pela fé que nós vivemos. E o irmão Branham diz que, quando Wesley se levantou, a igreja luterana se organizou. E disse, vamos pegar esse livro de teses, vamos fazer aqui um composto de livros, vamos organizar isso, porque está vindo coisa nova pela frente, e nós vamos perder isso aqui. E o irmão Branham diz que boa parte da igreja luterana de Lutero se denominou. E se você olhar hoje para os cultos, irmãos, para a igreja luterana, eles são idênticos à grande mãe. Veja e você verá. Observe, melhor dizendo, e você verá isso. Mas o irmão Branham diz, houve um grupo que disse, Deus está na frente com Wesley, porque Deus havia levantado uma segunda parte da mensagem para restaurar. E aquele grupo luterano que dizia, o justo vive pela fé, mas levantou Wesley dizendo, não é só a fé, não é só ser justificado pela fé, você tem que abrir mão do mundo, você tem que viver em santificação. Veja, a casca, a roupa da árvore, a santificação, a palavra, as vestes santas. A noiva veste uma veste de santificação. E Wesley dizia, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, houve um grupo luterano que disse, a mensagem está lá na frente, Deus está lá com a mensagem de Wesley, vamos com ele. Porque o irmão Branham diz, uma revelação não exclui a outra, ela se acrescenta. Aquilo vai acrescentando até formar um compêndio completo daquilo. E Lutero tinha a justificação, Lutero tinha a justificação, Lutero tinha a santificação. E o irmão Branham diz, por volta de 1906, ao redor ele diz, ele não diz ao certo, né? Mas houve o reavivamento galês, houve o reavivamento da Rua Azusa, e o irmão Branham diz ao redor ali de 1906, o avivamento galês foi um pouco antes, o avivamento da Rua Azusa foi um pouco depois, ali se iniciou a era pentecostal. E o irmão Branham diz, a mensagem dos pentecostais veio restaurando mais um pedaço da árvore noiva. E os pentecostais vieram restaurando os dons. E o que era isso? Eram as folhas. O irmão Branham diz, as folhas balançam, são alegres, pulam, gritam, louvam a Deus, falam em línguas. Creem em cura divina. Você crê em cura divina?
Você crê em línguas estranhas? Você crê em profecias? E isso foi restaurado com a mensagem pentecostal no início do século de 1906, no início do século 20, ao redor, não é? Então, eles tinham companheirismo novamente. Você vai ver as reuniões, o irmão Branham participava disso. E ele ia nas reuniões, e ele olhava aquelas pessoas alegres, os dons estavam operando ali. E ele dizia, eu preciso saber mais disso, como funcionam essas coisas. Deus estava trabalhando no coração do irmão Branham. Deus estava trabalhando no coração do mensageiro. Então as reuniões, o companheirismo acerca dos dons, aquilo estava de novo. O irmão Branham chega a falar sobre aquelas reuniões em que as pessoas não tinham mais vontade de ir embora. Choravam ali, abraçados, e não tinham vontade de se deixar. Eu vejo isso se cumprindo hoje. Eu vejo essas coisas acontecendo. Veja o gozo, a alegria da salvação, o regozijo. Isso estava sendo restituído através da mensagem dos pentecostais. E os wesleyanos, a igreja metodista, né? Porque Wesley tem os seus métodos, e a igreja escreveu aquele livro de métodos, então são chamados os metodistas. Irmão Branham diz, boa parte se organizou, voltou para o sistema. Mas o grupo que tinha vida, o grupo que viu o mover de Deus nos pentecostais, disse, a mensagem que nós temos, justificação e santificação, está correta, mas a árvore noiva, a igreja tem os frutos, tem os dons. Então eles foram mais para frente, aquele grupo que tinha vida foi mais para frente, e se reuniram com os pentecostais. E ali estavam os pentecostais restaurando os dons, trazendo o companheirismo, as folhas da árvore estavam verdes, balançando, mas a árvore ainda assim não tinha fruto. Por quê? O Branham diz que Lutero pregou, Wesley pregou, os pentecostais pregaram, mas ainda assim o cerne da doutrina, aquilo que aconteceu na era de Pérgamo, a mudança, o batismo trino, a santa ceia incorreta, não faziam lava-pés e tantas outras coisas fora da palavra. Eles ainda faziam, mas veja, uma revelação completa a outra. A justificação veio, logo veio a santificação, uma completa a outra. Logo veio a restauração dos dons, e aquelas duas seguem. Justificação, santificação, restauração dos dons. A árvore estava sendo formada. E para este último tempo, então, a quarta mensagem que restauraria a árvore noiva, irmão Branham diz, ele cita essas palavras. Qual é a quarta mensagem? A palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Elias, Jesus diz isso, Mateus 17, eu creio, versículo 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá e restaurará. Jesus não estava falando de João, porque João já havia morrido. Então aquele espírito de Elias que estava em Elias e passou para Eliseu e estava em João, teria que vir mais uma vez. Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Não poderia ser apenas um mensageiro, tinha que ser profeta. Como Paulo estava estabelecendo a igreja, a árvore noiva, ele diz, a revelação que eu tive não é humana, seminário, mas é do Senhor Jesus. Deus não estabeleceria uma igreja sem revelar aos seus servos, os profetas. Paulo era um profeta, mensageiros. Os 5 demais, o irmão Branham diz, reformadores, que vieram com uma mensagem, batendo contra o sistema. Mas o último Paulo, né? Teria que ser profeta, mensageiro. E Jesus diz em Mateus 17, que Elias virá e restaurará todas as coisas. Então precisaria haver uma restauração da árvore noiva. Deus, ele não é bagunceiro. A árvore se foi em 4 passos, né? Ele não ia estalar os dedos e a árvore ia ressurgir. Deus faz as coisas ordenadamente. Deus não ia fazer isso em um passe de mágica, mas com o tempo, Deus é longânimo, as coisas vão se estabelecendo, entrando no lugar, as engrenagens vão se encaixando. E no último tempo tinha que vir um Elias com a unção profética, e é liberada para este tempo a unção de uma águia voando. E isso aponta para um profeta.
E depois você vai ver Apocalipse 10, versículo 7, falando de um mensageiro. O anjo é um mensageiro. Esses 7 anjos estavam nas mãos de Jesus. Quando João viu os 7 castiçais, e um semelhante ao Filho do Homem com 7 estrelas. Nessas 7 estrelas eram 7 mensageiros que Deus ia jogando no seu tempo. E neste determinado tempo tinha que vir um mensageiro, um profeta mensageiro. Por quê? Porque Paulo era um profeta mensageiro e estabeleceu a igreja. E no final tinha que ser um profeta mensageiro para reestabelecer a igreja. Aquilo que foi perdido no decorrer das eras. Estava sendo agora, não é? Justificação, a santificação, a restauração dos dons. E o irmão Branda disse que o povo pentecostal, onde eu penso que os pentecostais falharam. Eles entraram no quê? Na língua estranha. E eles se organizaram acerca das línguas estranhas. Eles disseram, é a evidência que você tem o Espírito Santo é que você fale em línguas. As pessoas tinham que ficar falando aleluia, aleluia, até enrolar a língua. E falar em línguas. Mas o irmão Branda disse, isso não é escriturístico. Nunca esteve escrito que o dom de línguas ou qualquer dom seria evidência de ter o Espírito Santo. Mas crer em toda a palavra. Crer em toda a palavra. E quando aquele grupo pentecostal se denominou, um grupo saiu dali. Porque a vida tinha que passar para um novo estágio. Louvado seja Deus. Aonde agora aquela lagarta comeu os frutos, Deus vem restaurar os frutos da árvore também. Deus restaura então o batismo do Espírito Santo, o cerne da palavra, a pessoa do Senhor Jesus. Deus restaura a santa ceia do Senhor. Agora você toma a ceia com vinho, com pão asmo, você lava o pé do seu irmão, você se faz um lacaio como Cristo se fez. E agora vem restaurando também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus restaura um batismo. Não mais um batismo trino. Se você for olhar as raízes disso, é um paganismo. Mas o cristianismo não pode se paganizar. Isso tem que estar para lá. Deus vem restaurando um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque um batismo em títulos não é escriturístico. Deus deu a ordem, não poderíamos repetir a ordem, teríamos que cumprir a ordem. E Pedro, divinamente inspirado, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A árvore tem que estar completa. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! A árvore tinha que estar completa. Tinha que ser seiva, casca, folha e frutos. Não podia ficar um pedaço para trás. Por isso Joel está nos dizendo, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Plenitude de palavra, não mais uma metade, mais completa revelação. Não mais sem alegria, mas com a alegria da salvação, com o estímulo, com o Espírito Santo, com o óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. A obra não poderia estar incompleta. Por isso que os luteranos pararam no tempo, porque ficaram com um único facho de luz. Por isso que os metodistas pararam, porque tem só um pedaço. Por isso que os pentecostais pararam, porque tem só um facho de luz. Mas aquela vida que veio vindo de um mensageiro para o outro, e uma revelação acopla na outra, e a outra acopla, até chegar no tempo final, quando a árvore noiva está restaurada. Não é só a seiva, não é só a casca,
A árvore não é composta só disso. Não é só as folhas, não é só o fruto, mas é um compêndio completo da árvore. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Restauração da árvore noiva. Agora a igreja primitiva. Por isso que muitas pessoas se enganam e dizem que aquele movimento pentecostal é para os dias de Pedro, Paulo e os demais. Nós estamos voltando ao Pentecostes original. Mombrana diz, né, que nós somos, essa igreja foi plantada em Pentecostes. Essa árvore foi plantada em Pentecostes. E ela cresceu, e deu seus frutos, e deu suas folhas. Mas no tempo do fim, esta igreja, a igreja de Pentecostes, teria que estar na terra de novo. Mombrana diz que antes do arrebatamento, a igreja de Pentecostes teria que pisar nesta terra. Não só com justificação. A igreja pentecostal era completa. Mombrana diz a noiva palavra falada. A noiva palavra de Deus. Jesus é esta palavra. Jesus é esta palavra. O seu Espírito Santo é esta palavra. Por isso nós não somos colocados no corpo de Cristo através de um aperto de mãos, não é? Através de uma doutrina imposta, mas por um Espírito somos todos batizados e colocados neste corpo, posicionados, porque nós estamos nos tornando esta palavra. Louvado seja Deus, porque esta palavra, glória a Deus, amém, glória a Deus, porque esta palavra está nos levando à condição de Adão lá no princípio, quando tudo era a perfeição, irmãos, não havia corrupção, aleluia, não havia nada para corromper, e Adão estava em companheirismo com Cristo, Eva estava em Adão, aleluia, e nós estamos em um tempo em que a noiva, segunda Eva, ou a última Eva, né? E o último Adão, não vai ter terceiro, é o último Adão. Esta Eva está entrando em Cristo novamente, através da palavra de Deus. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Mombrana fala sobre a igreja primitiva, ó. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, Cristo, as obras que eu faço, vós também as fareis. A igreja primitiva tinha isso. Por isso que esta igreja deste tempo tem essas coisas em si. Aleluia. Veja, o mesmo Deus está vendo. As obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isto, porque eu vou para o meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz. Veja, vindicando a sua palavra prometida. Assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo. Suas mesmas obras no corpo. A igreja é o corpo de Cristo, veja. Agora, declarando seu mistério, a sua árvore noiva no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore do princípio. Árvore do princípio. Pedro e João, na porta do templo. Levanta e anda. E eles levantam, o aleijado levantou e andou. Paulo estava pregando uma mensagem longa, talvez como essa que o Mombrana pregou sobre a restauração da árvore noiva, né? 4 horas você assistindo ali. E no final ainda uma fila de oração, culto de cura divina. E Paulo estava pregando uma mensagem assim. E tinha um lá sentado meio descansado na janela. Pegou no sono e caiu para trás. Morreu? Caiu no chão morto lá embaixo. E Paulo disse: deixa eu terminar a pregação, depois nós vamos lá orar por ele. E Paulo desce, põe a mão sobre o menino ali, e aquele rapaz ressuscita. Essas coisas estão na noiva. O gozo, os irmãos tinham companheirismo. E essa parte me encanta. Ô irmão Rodrigo, se você me permite, né? Irmão Rodrigo foi no culto em Osório, triste, né? Com as situações do trabalho. Creio que foi isso. Coisas que aconteceram no dia. Chegou lá triste, cabeça baixa,
Ó, Senhor, talvez eu nem estou com muita vontade de estar no culto, que esse espírito que eu estou aqui. Mas quando ele desceu do carro, ele avistou um casal. Ô, Júnior e a irmã Carla, vamos falar, né? Avistou um casal e ele disse que aquilo sumiu de dentro dele. Aquele sentimento ruim que estava dentro dele, sumiu. Porque agora ele estava entrando no companheirismo. Irmãos, aquilo que o gafanhoto comeu, não é as folhas, o companheirismo. E nós estávamos lá na reunião, na chácara lá, né, o vento começou a soprar, derrubou a taquara, quase atingiu a cabeça da mãe do irmão Gustavo ali. Ela se protegeu assim, passou raspando. Deus colocou a mão para livrar, né? Nós levantamos as mãos lá, todos lá em espírito, Senhor, cessa o vento, Pai. O tempo fechado, ia chover, o céu escuro, e nós, Senhor, passa essa chuva, cessa o vento, Pai, nós queremos cultuar. Irmãos, nós começamos a cantar, começamos a louvar a Deus, daqui a pouco o vento cessou, o céu se estrelou, abriu o tempo, porque a noiva, a igreja primitiva na terra, hoje, nos dias de hoje, isso está em evidência agora, aleluia, louvado seja Deus. Depois o culto acabou, o culto do domingo terminou, né? Os irmãos foram lá para a chácara, para a porta, fazer uma oração para Deus descer e proteger o nosso pastor, sua família, para proteger aquele ambiente. Irmãos, pareciam crianças, pareciam bebezinhos chorando, abraçado no outro, não queriam mais se desgrudar, porque o companheirismo está de novo na árvore noiva, os frutos estão sendo restaurados. Choravam abraçados, dizendo: meu querido irmão, você é um exemplo para mim. Isso está em evidência hoje, as coisas estão acontecendo. O que é isso, irmãos? A igreja primitiva, pisando na terra outra vez. O irmão Brana diz que isso é antes do arrebatamento. Muitas pessoas dizem assim, que a noiva não fará prodígios, que a noiva não fará sinais, porque acabou, né? Mensagem de perguntas e respostas número 3, na pergunta 51. Alguém pergunta para o irmão Brana assim: irmão Brana, a noiva terá poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas antes do arrebatamento, ou devemos apenas esperar sua vinda? O irmão Brana diz: sim, Senhor, a noiva terá poder para realizar milagres, prodígios, maravilhas, antes do arrebatamento, porque a igreja primitiva está na terra hoje, aquilo que foi plantado, a árvore foi restaurada, a árvore noiva foi restaurada por Deus, isso está acontecendo agora mesmo. Mas o que dizer da verdadeira semente? Meu Deus, já passou muito tempo. Mas o que dizer da verdadeira, vamos terminar. O que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade. Mensagem, o resumo das eras, página 343. O povo de Deus está sendo, veja isso, irmãos, está sendo preparado pela palavra da verdade proveniente do mensageiro desta era. O Brana fala diversas vezes da mensagem da era, do mensageiro da era. Ele não cita o seu nome, mas ele fala e nós entendemos. Amém. Ou vamos dizer, o Josué espiritual captará isto. Como Josué captou a mensagem de Deus quando Moisés estava falando: vamos possuir a terra, vamos possuir a terra, vamos possuir a terra. Os espias disseram: tem muito gigante. E Moisés disse: Deus prometeu. Se tão somente agradarmos ao Senhor, nos colocará na terra. O Josué captou. E o irmão Brana diz: Josué espiritual captará isto. Amém. Nela estará a plenitude do Pentecostes. Porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. Isto é, no assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, porque isto é Joel, isto é o que Joel 2, 23, 26 diz.
E ele leu o que nós lemos. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Quero entrar nisso ainda antes de acabarmos. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, ou a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos. Tem alimento em abundância. Vai, William Branham, armazena alimento. Prega, 4 horas, prega. 3 horas, prega, por quê? Armazena alimento. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Porque a semente não vai cair na terra de novo. Ela vai para o celeiro. Se a semente cai na terra, ela tem que germinar, produzir uma nova árvore. Mas o fruto vai ser colhido. A semente, o fruto ali, o trigo, vai ser colhido e levado para o celeiro. E o meu povo não será mais envergonhado. Agora, aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja, ela começou com uma reforma. A era wesleyana não restaurou, a era pentecostal não restaurou. Porém, Deus tem de restaurar, porque Ele não pode negar sua palavra. E isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Algo que estava comido, Deus restaurou. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecostes do princípio. Eu creio nisso. Eu creio nisso. As pessoas dizem, esse barulhento aí, como a Mombrana diz, né? Santos roladores, um termo para fanatismo. Esses doidos da cabeça aí. Como muitos dizem, os barulhentos, falam em línguas, etc. Eu creio nisso. Existe a ordem dos dons. Eu creio nos dons. Eu creio em línguas estranhas, interpretação, profecias. Eu creio em cura divina. Eu creio. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecostes, do princípio. A igreja tinha isso. Agora note que no versículo 25 diz que precisamos da restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga comeram tudo exceto a raiz e uma pequena porção do caule. Ora, nos tem sido dito que todos os insetos são um único e mesmo inseto em diferentes fases. Isso é correto. Eles são o espírito anticristão manifestado na organização, na denominação, o cavaleiro branco, lá do começo. O espírito do anticristo. Na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai trazer sua plantação original. De volta à semente original. Ele o está fazendo, como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino. A chuva temporã. Deus enviou um ensinador de justiça. Deus levantou um profeta mensageiro. A unção da águia está pairando. E ele vem colocando os pingos nos is. Como nós devemos nos comportar? Como devemos nos vestir com modéstia, com pudor? Casamento e divórcio. Tantas outras mensagens. Revelação dos selos. As eras da igreja. Cristo é o mistério de Deus revelado. Tantas mensagens. Para quê? Para restaurar a doutrina. Por quê? Porque nós cremos como Pedro cria. Nós não podemos crer diferente. Nós cremos como Paulo cria. Mombrana foi levado além da cortina do templo. E aquela voz disse para ele, Paulo, irmão Brana disse, né? Paulo vai ser julgado por sua mensagem? Quando o anjo falou que seriam todos julgados. E o irmão Brana disse, e o anjo disse, sim, Paulo será julgado por sua mensagem. E Paulo disse assim, o que eu recebi? Do Senhor Jesus. Não é de faculdade, não é de homem. Gamaliel até tentou, mas foi do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Paulo vai ser julgado por sua mensagem? Sim. Oh. Eu preguei o que Paulo pregou. Esta noiva prega o que Paulo pregou. Pregamos o que William Branham pregou? Sim, porque ele pregou o que Paulo pregou. E nisso estamos
descansados. Foi o que as pessoas falaram. Todos estavam descansados nisso. Aleluia. Mas veio a chuva temporã, o ensino. Mombrana veio trazendo as mensagens, trazendo o ensino. Caindo, né? A chuva temporã é aquela chuva que vem no início da plantação. Para os judeus, isso é muito importante, a chuva temporã e a serode. É uma chuva calma, suave, que varre a lavoura. Mas a chuva serode é uma chuva mais pesada. Glória a Deus. Primeiro a temporã, depois a serode. Uma chuva de ensinamento. E depois uma chuva de, como Paulo disse, poder e demonstração do Espírito Santo. Eu não venho só em palavra, não só ensino, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. Olha o ministério da noiva aqui. Você sabe, irmão Felipe, a estrela da alva, lembra disso? Qual é a época, a parte mais densa da noite? É quando o sol está quase saindo. E quando o sol está quase saindo, primeiro vem alguém dizer, ó, o sol está vindo. Alguém vem falar, o sol está vindo aí. Este alguém se chama estrela d'alva. E o que a estrela d'alva faz? Ela brilha. Ela brilha o mais forte, porque ela está pertinho do sol, avisando, ó, o sol está chegando. O sol está chegando. A noiva está brilhando nesta terra. Por quê? Porque o sol está chegando. Na parte mais densa da noite, como nós vivemos, a estrela da alva vem brilhando, dizendo, o sol está logo atrás, ele está vindo. E o irmão Brana diz isso, que as pessoas vão olhar para você, e ninguém vai precisar falar, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Não, elas vão saber o que Deus é, olhando para você, porque nós somos a estrela da alva, brilhando antes da luz do sol, antes do sol se pôr. Apocalipse 10, vamos encerrar com isso, irmãos. Bom, Felipe, os músicos poderiam preparar aquele ninho, né? Tenho asas para voar. Sabe o que a águia faz quando ela se sente amedrontada? Bate as asas e voa. Mombrana disse que ele estava naquele monte, né? A tempestade estava se aproximando. Uma águia pousou bem ali onde estava um esquilo. E o esquilo denominacional, irmão Brana, estava ali fazendo barulhos, incomodando, saracoteando ali, fazendo diversos sons, incomodando aquela águia. E o irmão Brana olhando nos olhos da águia. A águia pegou e olhou para o esquilo, não suportando mais aquele incômodo do esquilo. Ele disse que ela nem bateu as asas. Ela deu a primeira e o vento levou. O vento veemente do Espírito Santo. Abra suas asas. Dê a primeira batida. O esquilo está incomodando, né? O mundo está ali infernizando, ó. Com coisas e mais coisas. Mas abre as asas. Quando a águia se sente amedrontada, que ela se sente confrontada, ela levanta e voa. Por isso a unção da águia voando. Não uma águia parada, uma águia morta, sem bico, sem penas, uma águia que está voando. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Pega esse livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Come o livrinho. Come a palavra. Come a restauração da doutrina. A mensagem foi enviada. E o irmão Brana diz aqui, na mensagem, já vou encerrar, irmãos. Na mensagem Shalom, nós pensamos, o irmão Brana pregou a mensagem Shalom.
Nós somos a noiva gentia da última era. Pode começar a tocar. Nós começamos vivendo talvez na atmosfera de Laodiceia. Talvez em um sistema denominacional, como eu lembro da história do pastor Manuel. Ele era um pastor da Assembleia de Deus. E quando ele recebeu a mensagem, ele começou a pregar aquilo. E a igreja se dividiu. Porque um grupo que portava a vida tinha que passar para frente. Oh, louvado seja Deus. E quando nós, vamos nos colocar de pé. Quando nós recebemos isso, o irmão Brana diz, nós saímos da atmosfera laodiceana. Saímos da atmosfera da era de Laodiceia. Veja que tem um facho branco no globo. Nós trocamos. Por isso o irmão Brana prega a mensagem Shalom. E Shalom quer dizer bem-vindo. Quer dizer boas-vindas. Aleluia. O Novo Testamento fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é então algum homem? Não, é Jesus Cristo, o Filho de Deus manifestando, refletindo a palavra, a luz na palavra que Ele prometeu para este dia. Pegue isso, quando alguém vê você vivendo como Ele, quando alguém vê o seu caráter e a sua conduta com a palavra, precisamente como Ele foi, a palavra sendo manifestada, ele verá Jesus Cristo. Não tende se olhar em algum outro lugar e dizer, o que este credo ensina? O que aquele credo ensina? Eles saberão que é Deus quando verem você. Agora olha só, Shalom, a paz de Deus seja luz sobre você. O irmão Brando está dando Shalom para a noiva. Tinha pessoas ali que não recebiam a palavra, uma audiência mista, mas ele estava falando conosco. Shalom, a palavra de Deus seja luz sobre você. E quando a palavra de Deus for vindicada nesta era, quando a palavra for vindicada nesta era, completamente, e você a crer nela, Shalom para você. Shalom, noiva. Shalom, noiva do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas asas. Vamos nos derramar na presença de Deus. A unção da águia voando. Aleluia. Deus está aqui. Ao regozijo, aquilo que foi restaurado, o gozo na alma de um cristão. Aleluia. A árvore noiva foi restaurada. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor.